consciente e o terceiro é o superconsciente. Uma vez que a sua inteligência e o seu instinto não tenham conflitos, você se torna humano pela primeira vez. Você não faz mais parte do reino animal. E para mim isso é o que é absolutamente necessário para alguém que queira conhecer a verdade, a vida, a existência, para quem queira saber aquilo que é. Reprimindo 9/10 da sua mente, como você vai chegar a se conhecer? Você reprimiu tanta coisa de si mesmo num porão, onde não consegue chegar. Todas as pessoas religiosas têm vivido trêmulas de medo. De onde vem esse medo? O medo é do próprio inconsciente, dos instintos reprimidos, que batem à porta do consciente, dizendo: abra a porta, queremos entrar. Queremos nos realizar, queremos nos satisfazer. Quanto mais carentes eles estão, mais perigosos se tornam. Você está cercado por lobos famintos. Cada instinto se torna um lobo faminto e essa é a tortura em que as assim chamadas pessoas religiosas têm vivido, cercadas por lobos famintos. Quero que você seja amigo do seu inconsciente. Deixe a sua biologia se satisfazer até se saciar. Apenas tente ver o problema. Se a sua biologia estiver completamente satisfeita, não existirá luta entre o consciente e o inconsciente. Você se tornará uma unidade integrada, pelo menos no que se refere à mente. A sua mente será um todo integral. Ela irá liberar para você uma imensa inteligência, porque a maior parte da sua inteligência está envolvida na repressão. Você está sentado sobre um vulcão, tentando impedir que o vulcão exploda numa erupção. O vulcão vai explodir. A sua força é muito pequena e não pode impedi-lo para sempre. Ao contrário, quando ele explodir você será feito em tantos pedaços que juntá-los outra vez será impossível. As inúmeras pessoas loucas em todo o mundo, nos seus asilos de loucos, hospitais. O que são elas? Quem são elas? O que houve de errado com elas? Elas foram despedaçadas e não se pode mais reconstituí-las. Não há possibilidade de reunir os pedaços, a menos que se consiga satisfazer todos os instintos reprimidos delas. Mas quem estará lá para ao menos dizer isso? Porque eu tenho dito mesmo ao longo de 35 anos, eu me tornei o homem mais conhecido do mundo. Ainda outro dia eu vi na revista alemã Stern, uma reportagem de capa de 15 páginas sobre a minha comunidade, e essa era apenas a primeira parte de uma série. A reportagem toda deveria ter 5 partes, em 5 edições consecutivas da revista. O título na página de abertura era A Terra do Sexo. Eu realmente gostei. E a coisa mais estranha é que, se você continuar lendo as 15 páginas, acabará ficando surpreso. Quem está vivendo num estado sexual? A equipe da revista Stern, os seus editores e os seus diretores, ou nós. Na revista, viam-se mulheres nuas, e elas não estavam simplesmente despidas, porque uma mulher totalmente nua não é tão fascinante. É preciso tornar a nudez dela ainda mais fascinante dando-lhe roupas sensuais, que por um lado expõem o corpo e por outro também o escondem. Então você pode brincar de esconde-esconde outra vez. Você começa sonhando a respeito de como a mulher pareceria por trás daquelas roupas. Ela pode não ser tão linda por trás daquelas roupas. Na verdade, todos os corpos femininos são iguais e todos os corpos masculinos são iguais. Depois que se apaga a luz e todo o colorido e as diferenças desaparecem. O escuro é assim um equalizador, tão comunista, que no escuro você é capaz de amar até mesmo a sua própria esposa. A revista inteira estava recheada de sexo, mas nós é que estávamos na terra do sexo. Até mesmo a revista Playboy escreveu contra mim, e fico imaginando como é estranho o mundo em que vivemos. Mas eu sei porque a Stern e a Playboy, ou outras revistas do gênero, que são de terceira classe exploram a sexualidade das pessoas. Elas são vendidas aos milhões. A Stern vende quase 2 milhões de exemplares, e calcula-se que cada exemplar seja lido por pelo menos 8 pessoas. Isso significa 16 milhões de pessoas.
Porque eles deveriam estar contra mim. E eles estiveram contra mim durante anos. A razão é que, se eu for bem-sucedido, então essas revistas terão de fechar as suas portas. Elas vivem à custa da repressão. É uma questão simples de lógica descobrir por que elas estão contra mim. Os padres são contra o sexo, são contra mim, e as pessoas que usam o sexo como objeto de exploração, Playboy, Stern, e existem milhares de revistas ao redor do mundo, também estão contra mim. Parece estranho, porque eles não são contra o Papa, não há um único artigo contra o Papa. A Playboy deveria ser contra o Papa, que está sempre condenando o sexo. Mas não. Existe uma lógica intrínseca: quanto mais o Papa condena o sexo, mais ele reprime o sexo, mais a Playboy vende. Apenas na minha comunidade ninguém se interessa pela Playboy ou pela Stern, quem se importa? Se eu for bem-sucedido, então todas essas revistas pornográficas, toda a literatura e os filmes desse gênero, estarão simplesmente fadados a desaparecer. E existe um grande investimento por trás deles, então todos eles vão se opor a mim, e eles vão se opor a mim e me condenar em nome do sexo, como se eu estivesse disseminando a sexualidade. Se alguém tem disseminado a sexualidade, deve ser o Deus deles. Eu não tenho nada que ver com isso. Ele continua fazendo nascer crianças com os hormônios do sexo. Ele deveria parar com isso. Ele deveria dar ouvidos ao Papa. Mas essas revistas não estão contra Deus tampouco, porque ele lhes fornece todo o mercado. Os papas e os pornógrafos estão todos mancomunados numa profunda conspiração, e eles estão juntos contra mim porque eu estou simplesmente tentando acabar com o jogo. Esses dois tipos de pessoas exploram a repressão, daí, é lógico ser contra mim de todas as maneiras. Ambos estão contra mim. Ao menos a Stern devia não estar contra mim se eu tivesse criado uma terra do sexo. Eles deveriam estar contentes de ser favoráveis. Mas não, eles estão absolutamente irados. Eles podem até nem ter consciência do motivo pelo qual estão com raiva de mim. Eles podem estar fazendo isso de maneira absolutamente inconsciente, mas o inconsciente também tem as suas próprias razões. Reprima alguma coisa e ela se torna valiosa. Reprima mais, e ela se torna mais valiosa. Não reprime e ela perde todo o valor. Expresse-a e ela se evapora. Eu posso dizer ao mundo que a minha comunidade é o único lugar em que o sexo não significa nada, ele não tem valor. Ninguém se incomoda com ele, ninguém sonha com ele e ninguém fantasia a respeito dele. Na verdade, as pessoas sempre escrevem para mim: Osho, o que eu faço? A minha vida sexual está desaparecendo completamente. Eu digo: o que você faz? Deixe desaparecer. Você não precisa fazer nada. Esse é todo o nosso objetivo aqui, ela deve desaparecer. Não faça nenhum esforço para fazê-la desaparecer, mas quando ela estiver desaparecendo, por favor, não faça nenhum esforço para impedi-lo. Diga adeus a ela. É ótimo que ela esteja desaparecendo. Mas o problema é que as pessoas pensam que, quando o sexo está desaparecendo, talvez não reste mais nada, porque o sexo era tudo que as excitava, era o seu êxtase e a sua alegria. Não, realmente existem muito mais coisas à sua espera. Apenas deixe que o sexo desapareça de modo que a sua energia fique disponível para um tipo superior de excitação, um tipo superior de êxtase. Quando o seu inconsciente e o seu consciente se encontrarem, porque não há nada reprimido no inconsciente, e esse é o momento de encontro deles e da sua fusão traço. Nesse exato momento outra grande oportunidade se abrirá para você. Porque você não estará mais envolvido com o inferior, toda a sua energia estará disponível para o superior. Você está no meio, a mente consciente. Mas porque o inconsciente existe, você permanece ocupado em reprimi-lo, você continua reprimindo. Não é uma questão de que uma vez que o tenha reprimido, você acabou com ele. Você tem de reprimi-lo constantemente, porque ele se manifesta o tempo todo sem parar.
É assim como bater uma bola. Você atira e ela volta para você. Quanto mais forte você bater nela, maior será a força com que ela voltará para você. O mesmo acontece em relação aos instintos. Você os reprime e quanto mais energia dispensa para reprimi-los, mais energia eles vão ter na volta contra você. De onde eles tiram energia? É a sua energia. Mas quando você está completamente livre do inconsciente e dos envolvimentos dele, ele fica limpo e silencioso, então toda a sua energia fica disponível. A energia tem um princípio fundamental: ela não pode permanecer estática, ela tem de se mover. O movimento é a sua natureza. Não se trata de algo que você ponha num lugar e que permaneça ali. Não, ela tem de se mover, ela é vida. Então, quando não existe motivo para se mover para baixo, só resta ela um sentido para se mover, para cima. Não há mais para onde ir. Ela começa a atingir o seu superconsciente, e só os seus golpes no superconsciente são tão agradáveis e dão tanta alegria que todos os seus orgasmos sexuais de repente perdem a cor. Você não consegue imaginar isso, porque não se trata de uma diferença quantitativa de modo que eu possa lhe dizer, é 10.000 vezes maior em quantidade. A diferença é de qualidade, portanto não há como imaginar. Como compará-la ao seu orgasmo sexual? Mas essa é a única coisa na sua vida com a qual algo superior pode ser comparado. Quando a sua energia começa a atingir o mundo superior, do qual você nem sequer tinha consciência até então, ocorre um constante banho de alegria. O orgasmo sexual é tão momentâneo que, no instante em que você sabe que ele ocorreu, ele já passou. Você só se lembra dele na memória, você realmente não entende quando ele ocorre. Por causa dessa instantaneidade, você se torna cada vez mais viciado nele, porque você se lembra de que aconteceu algo grandioso. Então, vamos tentar de novo. Mas não há como. Antes de acontecer, você sabe que ele vem vindo porque os sinos começam a soar na sua cabeça. É realmente um sino que começa a soar na sua cabeça. Ele vem vindo. Você sabe que ele vem vindo. Você sabe que ele se foi. O sino parou, não está mais soando, e você fica parecendo um idiota. Entre o soar do sino e a interrupção, você fica parecendo um idiota. Talvez o homem se sinta mais envergonhado, é por isso que depois de fazer amor ele simplesmente vira para o lado e dorme. A mulher não fica tão envergonhada pela simples razão de que ela não é um parceiro assim tão ativo. O homem parece tolo porque ele é o parceiro ativo. Só a energia tocando o seu nível superior da consciência, o superconsciente. Basta o toque e ocorre um banho de alegria, que continua. Vagarosamente a energia continua atingindo e abre caminho para o centro da superconsciência. Você não precisa fazer nada. O seu trabalho terminou quando parou de reprimir e desimpediu o inconsciente. Então você não tem nada a fazer, então tudo que tem de ser feito é feito pela sua energia. E quando você chega ao centro, uma nova faculdade começa a funcionar dentro de você, e essa é a intuição. No centro do inconsciente está o instinto. No centro do consciente está o intelecto. No centro do superconsciente está a intuição. O instinto leva você a fazer coisas, força você a fazer coisas até mesmo contra a sua vontade. O intelecto ajuda você a encontrar meios se quiser fazer uma determinada coisa, ou encontrar meios se não quiser fazer uma determinada coisa. O trabalho do intelecto é encontrar um meio. Se você quiser ir com o instinto, o intelecto encontrará uma maneira. Se você é uma pessoa assim chamada religiosa, uma pessoa pseudo-religiosa, e quiser ir contra o instinto, o intelecto encontrará um meio. Poderão ser maneiras ou meios estranhos, mas o intelecto está a seu serviço. O que você quiser ele fará. Ele não é a favor nem contra nada, ele simplesmente está a seu dispor. Se um homem tem a mente sadia, ele irá usar o intelecto para ajudar o inconsciente a ser satisfeito.
O quanto antes o inconsciente seja satisfeito melhor, de modo que você esteja livre dele. A satisfação significa a liberdade dele. Se você é algum tipo de maluco, católico, protestante, de qualquer tipo, há todos os tipos de malucos disponíveis no mundo. Você pode escolher o tipo de maluco que quer ser: hinduísta, muçulmano, jainista, budista. Todos os tipos de variedades estão disponíveis. Você não pode dizer: a variedade que eu quero não está disponível. Você não pode dizer isso. Em milhares de anos, o homem criou quase todos os tipos de variedades de malucos. Você pode escolher, você pode ter a sua escolha, mas qualquer um que escolha será a mesma coisa. Ninguém lhe disse como usar o intelecto para satisfazer o seu inconsciente, a sua natureza, a sua biologia, a sua composição química. Todas elas são suas. O que importa se é a química, a biologia ou a fisiologia. Elas fazem parte de você e a natureza nunca dá nada sem razão. Satisfaça e a satisfação dela vai abrir caminho para o potencial superior. Todas as pessoas religiosas estão presas à parte mais inferior do ser delas. É por isso que elas parecem tão tristes e tão culpadas. Elas não podem se alegrar. Jesus continua dizendo para essas pessoas: rejubilem-se. E por outro lado ele continua dizendo para elas: lembre-se do inferno. Ele cria um dilema para as pessoas. Mostra-lhes o caminho do inferno. O caminho do inferno é satisfazer a sua natureza e o caminho do paraíso é ir contra a sua natureza. Mas ir contra a natureza cria o inferno aqui na terra. Eu quero criar o paraíso aqui, agora. Por que adiar algo tão bom? As coisas que não merecem a sua atenção, você pode adiar, mas um paraíso? Eu não estou pronto para adiar o paraíso para amanhã ou para o próximo segundo. Você pode tê-lo aqui e agora. Tudo o que precisa de um inconsciente limpo, desimpedido. Com ele satisfeito, contente, a biologia se acomoda, a química se acomoda e dá a você toda a energia que estava envolvida nesses planos. A energia dispara para cima por si mesma e para apenas no exato centro do seu superconsciente. E lá a intuição começa a funcionar. O que é a intuição? A intuição é, num certo sentido, como instinto, em outro sentido, absolutamente diferente do instinto, em certo sentido como intelecto, em outros sentidos absolutamente contra o intelecto. Então você terá de entender, porque é a coisa mais sutil que existe em você. A intuição é como instinto, porque você não pode fazer nada quanto a ela. Ela faz parte da sua consciência, assim como o instinto faz parte do seu corpo. Você não pode fazer nada quanto ao seu instinto e não pode fazer nada quanto à sua intuição. Mas assim como você pode permitir que os seus instintos sejam satisfeitos, pode permitir e dar total liberdade para que a sua intuição seja satisfeita. E você ficará surpreso com os tipos de poderes que carrega dentro de si. A intuição pode lhe dar respostas para as questões supremas, não verbalmente, mas existencialmente. Você não precisa perguntar: isso é verdade? O instinto não vai ouvir, ele é surdo. O intelecto ouve, mas ele só pode filosofar, ele é cego, ele não pode ver. A intuição é uma vidente, ela tem olhos. Ela vê a verdade, não é uma questão de pensar a respeito. O instinto e a intuição são ambos independentes de você. O instinto está na força da natureza inconsciente, e a intuição está nas mãos do universo superconsciente. A consciência que envolve todo o universo, a consciência oceânica de que não passamos de pequenas ilhas, ou melhor, icebergs, porque podemos nos fundir dentro desse oceano e nos unificar com ele. Em certo sentido, a intuição é exatamente oposta ao instinto. O instinto sempre conduz você ao outro, a satisfação dele é sempre dependente de alguma outra coisa que não você. A intuição conduz você apenas para si mesmo. Ela não tem dependência, não tem necessidade do outro, daí a sua beleza, a sua liberdade e independência.
A intuição é um estado exaltado de não necessitar de nada. Ela é tão cheia de si que não sobra espaço para mais nada. Num certo sentido, a intuição é como o intelecto, porque ela é inteligência. O intelecto e a inteligência são semelhantes ao menos na aparência, mas apenas na aparência. A pessoa intelectual não é necessariamente inteligente, e a pessoa inteligente não é necessariamente intelectual. Você pode encontrar um fazendeiro tão inteligente que até mesmo um grande professor, um grande intelectual, vai parecer um pigmeu na frente dele. Aconteceu na Rússia Soviética, depois da Revolução, de terem mudado a cidade de Petrogrado para fazer dela uma nova cidade em homenagem a Lenin, Leningrado. Na frente do enorme, bonito e antigo castelo de Petrogrado havia uma grande rocha, que os czares nunca pensaram em remover, não havia necessidade. Então vieram os carros e aquela rocha estava bloqueando a estrada, teria de ser removida. Mas a rocha era tão bela que quiseram retirá-la e mantê-la como um memorial, então não quiseram destruí-la ou dinamitá-la. Mas todos os grandes engenheiros, tudo o que eles podiam pensar era dinamitá-la ou começar a cortá-la pedaço por pedaço, e depois voltar a reunir os pedaços. Mas Lenin disse, isso não vai dar certo, não será a mesma coisa. A rocha é tão bela, foi por isso que os czares a mantiveram logo à frente do palácio. A essa altura aproximou-se um homem, um pobre homem com o seu jumento. Ele parou lá ouvindo toda a discussão, então deu uma risada e começou a seguir em frente. Lenin o chamou. Espere. Por que está rindo? O homem disse, é uma coisa tão simples. Não se precisa fazer muita coisa, tudo o que vocês precisam fazer é cavar ao redor da rocha. Não precisam encostar na rocha, basta cavar ao redor dela e ela vai se acomodar cada vez mais fundo no buraco. Vocês não vão perturbar a rocha vai continuar no mesmo lugar, mas não estará impedindo a passagem de ninguém. Não há necessidade de dinamitá-la nem de destruí-la. Lenin disse aos seus engenheiros, vocês são grandes engenheiros e arquitetos, mas o que esse pobre camarada está dizendo é mais inteligente. E assim foi feito. A rocha foi salva e a estrada foi salva, mas a ideia veio de um homem pobre que não era ninguém. Eu tenho observado, conhecendo milhares de pessoas, que a maior parte dos intelectuais não são inteligentes porque eles não precisam ser inteligentes. O seu intelecto, o seu conhecimento é suficiente. Mas um homem que não tem conhecimento, não tem intelecto nem educação, tem de buscar a inteligência dentro de si mesmo. Ele não pode olhar para fora. E porque ele tem de depender da inteligência, a inteligência começa a crescer. Assim, a intuição tem algo semelhante ao intelecto, mas não é intelectual. Ela é inteligência. O funcionamento do intelecto e o da inteligência são totalmente diferentes. O intelecto funciona por meio de etapas, passo a passo. Ele tem um procedimento, uma metodologia. Se você está fazendo uma pergunta sobre matemática, então há etapas a serem seguidas. Na Índia, há uma mulher, Shakuntala, que esteve em quase todas as universidades ao redor do mundo, exibindo a sua intuição. Ela não é uma matemática, não é nem mesmo muito instruída, ela é formada apenas no colegial. Até mesmo quando Albert Einstein era vivo, ela deu uma demonstração para ele. E a demonstração dela foi estranha. Sentou-se com o giz na mão, na frente do quadro negro. As pessoas faziam-lhe qualquer tipo de pergunta sobre matemática ou aritmética, e mal haviam terminado a pergunta ela já começara a escrever a resposta. Albert Einstein deu um certificado para ela. Ela me mostrou o certificado quando eu estive em Madras, onde ela mora. Ela me mostrou todos os seus certificados, e o de Albert Einstein dizia: fiz a essa mulher uma pergunta que levei 3 horas para responder porque tive de seguir um método. Não posso passar direto da pergunta à resposta. Eu sei que ninguém pode fazer isso em menos tempo do que eu, e esse tempo é de 3 horas.
Outros podem levar até 6 horas ou mais, mas eu posso fazê-lo em 3 horas, porque já o fiz antes. Mas todo o procedimento tem de ser seguido. Se você deixar de cumprir uma única etapa. Os números eram tão grandes que ela precisou de todo o quadro negro para escrever a resposta. E antes mesmo que ele tivesse terminado a pergunta, ela começou a escrever a resposta. Einstein ficou impressionado, absolutamente impressionado, porque era impossível. Ele perguntou: como você consegue fazer isso? Ela respondeu: não sei como consigo fazer isso. Simplesmente acontece. Você me pergunta e os números começam a aparecer diante dos meus olhos, de algum lugar lá de dentro. Eu vejo, ele, 2, 3, e apenas continuo a escrever. Essa mulher nasceu com a intuição funcionando. Mas eu senti muita pena dela porque ela se tornou apenas um objeto de exposição. Ninguém se preocupou com o fato de uma mulher que nasceu com a intuição funcionando poder ser tornada iluminada muito facilmente. Ela está simplesmente parada no limite, um passo e ela se torna o máximo em consciência. Mas ela não está consciente, porque isso é apenas extravagância da natureza. Havia um rapaz, Shankara, que puxava um rickshaw na cidade, e um professor de matemática, um inglês, que costumava tomar o rickshaw do rapaz para a universidade. Uma ou duas vezes aconteceu de o professor estar pensando sobre um problema e o rapaz simplesmente olhar para ele e dizer: a resposta é esta. O professor não havia falado, ele estava apenas pensando, e o rapaz puxando o rickshaw, mas dissera: a resposta é esta. O professor ia para a universidade, resolvia todo o problema e ficava surpreso ao descobrir que a resposta era aquela mesmo. Quando aquilo aconteceu 2 ou 3 vezes, ele perguntou ao rapaz: como você faz isso? O rapaz respondeu: eu não faço nada. Apenas sinto você atrás de mim, preocupado, e alguns números começam a aparecer. Eu não tenho muita instrução, mas os números eu consigo entender. E vejo tantos números na sua mente, logo atrás de mim, uma linha, uma fileira, e então de repente alguns números aparecem na minha mente, então eu lhe digo que essa é a resposta. Eu não sei como acontece. Shankara foi enviado a Oxford pelo professor, porque ele era ainda mais adiantado que aquela mulher Shakuntala. Era preciso fazer uma pergunta a ela, e então ela escrevia a resposta. Com Shankara bastava apenas visualizar a pergunta na mente e ele escrevia a resposta. A intuição dele funcionava mais plenamente. Ele via tanto a resposta quanto a pergunta. Ele podia ler a mente das pessoas. E ele era ainda menos instruído, um homem tão pobre que puxava um rickshaw. Ele se tornou um fenômeno na história da matemática porque muitas perguntas que permaneciam sem solução havia séculos, ele resolveu. Ainda que não soubesse dizer como. Ele dava a resposta, mas como julgar se a resposta estava certa ou errada? Levou muitos anos. Quando foi desenvolvida uma matemática superior, então puderam resolver o problema. Shankara morreu, mas as suas respostas estavam certas. A intuição funciona num salto quântico. Ela não tem um procedimento metodológico, simplesmente vê coisas. Ela tem olhos para ver. Ela vê coisas em que você nunca nem mesmo pensou como coisas, por exemplo, o amor. Você nunca pensou no amor como uma coisa. Mas um homem de intuição pode ver se existe amor em você ou não, se existe confiança em você ou não, se existe dúvida em você ou não. Ele pode ver tudo isso como se fossem coisas. Do meu ponto de vista, a intuição ocupa o lugar mais elevado. E é a esse local que estou tentando alçar você. Um inconsciente não desobstruído prende você. Desobstrução, e a maneira de desobstruí-lo é satisfazendo-o, deixando-o tão satisfeito que ele lhe diga: por favor, pare. É mais do que eu precisava. Só então o deixe. E com isso, o seu intelecto estará cheio daquele fluxo de energia revigorado que ele converte em inteligência.
Então a energia continua aumentando e abre as portas da intuição. Então você poderá ver coisas que não são visíveis aos seus olhos físicos, coisas que não são nem ao menos coisas. O amor não é uma coisa, a verdade não é uma coisa, a confiança não é uma coisa, mas todos são realidades, muito mais reais do que as suas coisas. Mas eles são realidades apenas para a intuição, eles são existenciais. E uma vez que a sua intuição comece a funcionar, pela primeira vez você é realmente humano. Com o inconsciente você é animal. Com o consciente você não é mais animal. Com o superconsciente você é humano. Eu adoro citar um místico Baú, Xandidas, porque esse homem, numa declaração simples, condensou toda a minha visão. Sabaruparmanus Satya, Taruparnaim. Acima de tudo está a verdade do homem, e acima dessa não há nada. Esse homem, Xandidas, deve ter sido um homem autenticamente religioso. Ele está negando Deus, ele está negando tudo acima do florescimento humano. Sabarupar, acima de todos, acima de tudo. Manus Satya, a verdade do homem. Taruparnaim, e além disso eu viajei muito, não há nada. Depois de alcançar o seu potencial humano em seu total florescimento, você terá chegado em casa. Parte 2. Barreiras ao saber. Saber significa ficar em silêncio, completamente em silêncio, então você pode ouvir a voz baixa e calma do seu íntimo. Saber significa deixar a mente de lado. Quando você está absolutamente calmo, sem se mover, nada se agita em você, as portas se abrem. Você faz parte dessa existência misteriosa. Você a conhece tornando-se parte dela, tornando-se um participante dela. Isso é saber. Capítulo 4. Conhecimento. Qual é a diferença entre conhecimento e saber? Não existe diferença no dicionário, mas na vida existe uma enorme diferença. O conhecimento é uma teoria, o saber é uma experiência. Saber significa você abrir os seus olhos e ver. Conhecimento significa que alguém abriu os olhos, viu e comenta a respeito, e você simplesmente continua reunindo as informações. O conhecimento é possível até mesmo se você for cego. O conhecimento é possível. Sem olhos você pode aprender muitas coisas sobre a luz, mas saber não é possível se você for cego. Saber é possível apenas se os seus olhos estiverem saudáveis, sádios, se você puder ver. Saber é autenticamente uma experiência sua, o conhecimento é postiço, falso. O conhecimento é uma praga, uma calamidade, uma câncer. É por meio do conhecimento que o homem se torna separado do todo. O conhecimento cria distância. Você encontra uma flor silvestre na montanha e não sabe o que ela é. A sua mente não tem nada a dizer sobre ela. A mente é silenciosa. Você observa a flor, vê a flor, mas nenhum conhecimento se manifesta em você. Existe admiração, existe o mistério. A flor está ali, você está ali. Pela admiração, vocês não estão separados, vocês estão ligados. Mas se você souber que aquela flor é uma rosa, um cravo ou outra qualquer, esse próprio conhecimento separa você. A flor está ali, você está aqui, mas não há uma ligação, você conhece. O conhecimento cria uma distância. Quanto mais você conhece, maior a distância, quanto menos você conhece, menor a distância. E se você estiver num momento de não conhecer, não existe distância, vocês estão próximos. Você se apaixona por uma mulher ou por um homem, no dia em que você se apaixona, não existe distância. Existe apenas admiração, uma emoção, uma excitação, um êxtase, mas não conhecimento. Você não sabe quem é aquela pessoa. Sem o conhecimento não existe nada para separá-los, daí a beleza daqueles primeiros momentos de amor. Depois que você viveu junto com a pessoa, por 24 horas apenas, o conhecimento se formou. Então você tem algumas ideias sobre a pessoa, você sabe quem ela é, existe uma imagem.
24 horas criaram um passado. Aquelas 24 horas deixaram marcas na mente. Você observa a mesma pessoa e não há mais o mesmo mistério. Você está descendo a montanha. Aquele pico ficou para trás. Entender isso é entender muito. Entender que o conhecimento separa, o conhecimento produz uma distância, é entender o verdadeiro segredo da meditação. A meditação é com acento circunflexo um estado de não conhecer. A meditação é espaço puro, não perturbado pelo conhecimento. Sim, a história bíblica é verdadeira. Aquele homem caiu por causa do conhecimento, ao comer o fruto da árvore do conhecimento. Nenhuma outra escritura do mundo ultrapassa essa. Essa parábola é a última palavra. Nenhuma outra parábola atingiu um ponto mais alto do que essa compreensão. Parece tão ilógico que o homem tenha caído pelo conhecimento. Parece ilógico porque a lógica faz parte do conhecimento. A lógica é tudo que sustenta o conhecimento. Parece ilógico porque a lógica é a causa profunda da queda do homem. Um homem que seja absolutamente lógico, absolutamente razoável, sempre sensato, que nunca permite nada lógico na sua vida, é um louco. A sanidade mental precisa ser equilibrada pela insanidade. A lógica precisa ser equilibrada pela ilógica. Os opostos se tocam e se equilibram. Um homem que seja apenas racional é irracional. Ele perde muito. Na verdade, ele continua perdendo tudo o que é bonito e tudo o que é verdadeiro. Ele coleta coisas triviais. A sua vida é uma vida mundana. Ele é um homem mundano. Essa parábola bíblica é de uma compreensão imensa. Por que terá o homem caído pelo conhecimento? Porque o conhecimento distancia, porque o conhecimento cria um eu e tu, porque o conhecimento cria um sujeito e um objeto, o conhecedor e o conhecido, o observador e o observado. O conhecimento é basicamente esquizofrênico, ele cria uma separação e então não há maneira de unir ou ligar as partes. É por isso que quanto mais o homem torna-se culto, menos ele é religioso. Quanto mais instruído um homem, menor a possibilidade dele se aproximar do todo. Jesus está certo quando diz, apenas as crianças serão capazes de entrar no meu reino. Apenas as crianças. Qual é a característica que uma criança tem e você perdeu? A criança tem a característica do não conhecimento, a inocência. Ela olha com assombro, admiração, os seus olhos são absolutamente limpos, puros. Ela olha fundo, mas não tem preconceitos, não faz julgamentos, não tem ideias a priori. Ela não projeta, daí ela vira saber aquilo que é. A criança conhece a verdade, você conhece apenas a realidade mundana. A realidade é essa que você criou ao seu redor ao projetar, desejar, pensar. A realidade é a sua interpretação da verdade. A verdade é simplesmente aquilo que é. A realidade é o que você veio a entender. É a sua ideia da verdade. A realidade consiste de coisas, todas separadas. A verdade consiste de apenas uma energia cósmica. A verdade consiste de unidade. A realidade consiste de quantidade. A realidade é uma multidão. A verdade é a integração. J. Krishnamurti disse, negar é silenciar. Negar o quê? Negar o conhecimento, negar a mente, negar essa constante ocupação do seu interior. Criar um espaço desocupado. Quando você está desocupado, está sintonizado com o todo. Quando está ocupado, você saiu da sintonia. Daí, sempre que acontece de você poder manter um momento de silêncio, existe uma imensa alegria. Nesse momento, a vida tem significância. Nesse momento a vida tem uma grandeza além das palavras. Nesse momento a vida é uma dança. Nesse momento, se até mesmo a morte vier, ela será uma dança e uma celebração, porque esse momento não conhece nada além da alegria. Esse momento é alegre, é feliz. O conhecimento tem de ser negado, mas não porque estou dizendo isso, ou porque J. Krishnamurti disse, ou porque Gautama Buda disse. Se você nega porque estou dizendo,
Então você vai negar o seu conhecimento e tudo o que eu estou dizendo irá se tornar o seu conhecimento no lugar disso. Você vai substituir isso. Então, tudo o que eu disser se tornará o seu conhecimento e você vai começar a se apegar a isso. Você abre mão dos seus antigos ídolos e os substitui pelos novos, mas é o mesmo jogo praticado com palavras novas, ideias novas, pensamentos novos. Então, como negar o conhecimento? Não com outro conhecimento. Apenas entender o fato de que o conhecimento cria uma distância, apenas entender esse fato intensamente, totalmente, é suficiente. Não que você tenha de repor esse conhecimento com outra coisa. Essa intensidade é como fogo, essa intensidade reduzirá o seu conhecimento a cinzas. Essa intensidade é suficiente. Essa intensidade é conhecida como compreensão. A compreensão queimará o seu conhecimento e ele não será substituído por outro conhecimento. Então fica o vazio, shunyata. Então resta a nulidade, porque então não existe conteúdo, existe a verdade não perturbada, não distorcida. Você tem de ver o que estou dizendo, não é para você aprender o que estou dizendo. Atenção, ouça-me. Não comece a reunir conhecimento. Atenção, não comece a acumular. Ouvir-me deve ser uma experiência de percepção. Você deve ouvir com intensidade, com totalidade, com o máximo de compreensão que lhe for possível. Nessa própria compreensão você entenderá a questão e essa própria visualização é transformação. Não que você tenha de fazer algo a mais depois disso, a visualização em si provoca mutação. Se for necessário fazer algum esforço, isso simplesmente mostra que você deixou de entender. Se você amanhã me perguntar, eu entendi que aquele conhecimento é uma maldição, que aquele conhecimento produz distância. Bem, como abro mão dele? Então você não entendeu. Se o como aparecer, então você não entendeu. O como não pode aparecer, porque o como é pedir mais conhecimento. O como é pedir métodos, técnicas, o que deve ser feito. A percepção é suficiente, ela não precisa ser ajudada por nenhum esforço adicional. O fogo dela é mais do que suficiente para queimar todo o conhecimento que você carrega interiormente. Apenas entenda a questão. Ouça o que estou dizendo, me acompanhe. Ouça o que estou dizendo. Segura minha mão e avance para os espaços que estou tentando ajudar você a avançar, e entenda o que estou dizendo. Não questione, não diga assim, não diga não, não concorde, não discorde. Apenas me acompanhe nesse momento, e de repente a percepção acontece. Se você estiver ouvindo com atenção, e com atenção não quero dizer concentração. Com atenção estou apenas querendo dizer ouvir com compreensão, não com a mente insensível. Você vai ouvir com inteligência, com vivacidade, com abertura. Você está aqui, agora, comigo, é isso que eu quero dizer com atenção. Você não está em nenhum outro lugar. Não está comparando mentalmente o que estou dizendo com os seus antigos pensamentos. Você não está comparando nada, não está julgando. Você não está julgando interiormente, dentro de você, se o que estou dizendo é certo ou não, ou até que ponto é certo. Ainda outro dia eu estava conversando com um buscador. Ele tinha a característica de um buscador, mas estava carregado de conhecimento. Enquanto eu falava com ele, os olhos dele encheram-se de lágrimas. O coração dele estava apenas se abrindo e naquele exato instante a mente chegou e destruiu toda a beleza do momento. Ele estava apenas seguindo o coração e se abrindo, mas imediatamente a mente apareceu. Aquelas lágrimas que estavam a ponto de correr desapareceram. Os olhos dele ficaram secos. O que havia acontecido? Eu disse alguma coisa com que ele não podia concordar. Ele estava concordando comigo, até certo ponto. Então, eu disse alguma coisa que ia contra os antecedentes judaicos dele, que ia contra a Cabala, e imediatamente toda a energia mudou. Ele disse: está tudo certo. Tudo que você diz está certo, mas essa coisa aí.
Isso de Deus não ter sentido, de que a vida existe sem um propósito. Com isso eu não posso concordar. Porque a Cabala diz exatamente o contrário, que a vida tem um sentido, que Deus tem sentido, que Ele está nos guiando para um determinado destino, que existe um destino. Pode ser que ele nem ao menos tenha reparado, que ele deixou de entender naquele momento porque ocorreu-lhe a comparação. O que a Cabala tem que ver comigo? Quando você estiver comigo, afaste todo o seu conhecimento sobre a Cabala, a Yoga, o Tantra, sobre isso e aquilo. Quando você estiver comigo, esteja comigo. E não estou dizendo que você deva concordar comigo, lembre-se, não se trata de uma questão de concordar ou discordar. Quando você vê uma rosa, você concorda com ela ou discorda dela? Quando você vê o sol nascer, você concorda ou discorda? Quando você vê a lua no céu noturno, você simplesmente a vê. Quer você a veja, quer não veja, não se trata de uma questão de concordar ou discordar. Não estou tentando convencer você de nada. Não estou tentando converter você a uma determinada teoria, filosofia, dogma, alguma igreja, não. Estou simplesmente compartilhando o que aconteceu comigo e nesse próprio compartilhar, se você participar, pode acontecer o mesmo com você também. É contagioso. A compreensão transforma. Quando estou dizendo que o conhecimento é uma maldição, você pode concordar ou discordar, e você não entendeu. Você deve apenas ouvir, apenas entender, entrar no processo inteiro do conhecimento. Você pode ver como o conhecimento produz uma distância, como o conhecimento se torna uma barreira, como o conhecimento se interpõe, como o conhecimento aumenta e, na mesma medida, também a distância aumenta. Como a inocência se perde por intermédio do conhecimento, como a admiração se destrói, mutilada, assassinada pelo conhecimento, como a vida se torna uma coisa insípida e aborrecida pelo conhecimento. O mistério se perde. O mistério desaparece porque você começa a ter a ideia de que conhece. Quando você conhece, como pode haver mistério? O mistério é possível apenas quando você não conhece. E lembre-se, o homem não aprendeu nada. Tudo o que acumulamos é apenas lixo, uma bobagem. O que é definitivo, supremo, eterno permanece além do nosso alcance. O que conseguimos reunir são apenas fatos. A verdade permanece intocada pelo nosso esforço. E essa é a experiência não só de Buda, Krishna, Krishnamurti e Ramana. Essa é a experiência até mesmo de Edison, Newton, Albert Einstein. Essa é a experiência de poetas, pintores, dançarinos. Todas as grandes inteligências do mundo, sejam elas de místicos, de poetas, de cientistas, estão absolutamente de acordo em apenas uma coisa, que quanto mais conhecemos, mais entendemos que a vida é um mistério absoluto. O nosso conhecimento não destrói esse mistério. Apenas as pessoas estúpidas pensam que porque elas conhecem um pouquinho, então não existe mais mistério na vida. Apenas a mente medíocre se torna tão apegada ao conhecimento. A mente inteligente permanece acima do conhecimento. Ela usa o conhecimento, com certeza usa, ele é útil, é utilitário, mas sabe perfeitamente bem que tudo que é verdade está oculto, permanece oculto. Podemos continuar conhecendo, mas o mistério permanece inexaurível. Ouça com atenção, com compreensão, plenamente. E na própria visão você vai entender alguma coisa, e isso que entender vai mudar você, e não pergunte como. É esse o significado quando Krishnamurti diz, negar é silenciar. A compreensão nega. E quando algo é negado, nada é colocado em seu lugar. Algo foi destruído e nada foi colocado em seu lugar. Existe o silêncio, porque existe espaço. Existe o silêncio, porque o antigo foi jogado fora e o novo não chegou. Esse silêncio, Buda chama de Shunyata. Esse silêncio é vazio, nada. E apenas esse nada age no universo da verdade. O pensamento não pode agir lá.
O pensamento trabalha apenas no mundo das coisas, porque o pensamento é também uma coisa sutil, mas também é algo material. É por isso que o pensamento pode ser registrado, é por isso que o pensamento pode ser substituído, transmitido. Eu posso lançar um pensamento a você, e você pode retê-lo, pode tê-lo para si. Ele pode ser tido e dado, é transferível porque é uma coisa. Ele é um fenômeno material. O vazio não pode ser dado, o vazio não pode ser lançado a você. Você pode participar dele, pode mover-se nele, mas ninguém pode dá-lo a você. Ele é intransferível. E apenas o vazio atua no mundo da verdade. A verdade é conhecida apenas quando a mente não é. Para conhecer a verdade, a mente tem de cessar, ela tem de parar de funcionar. Ela tem de ficar quieta, parada, imóvel. O pensamento não pode ocorrer na verdade, mas a verdade pode atuar através dos pensamentos. Você não pode se apreender a verdade pelo pensamento, mas quando tiver aprendido a verdade então poderá usar o pensamento a serviço dela. E o que estou fazendo, é o que Buda fez, é o que todos os mestres fizeram. O que estou dizendo é um pensamento, mas por trás desse pensamento está o vazio. Esse vazio não foi produzido pelo pensamento, esse vazio está além do pensamento. O pensamento não pode tocá-lo, o pensamento não pode nem sequer olhá-lo. Você já observou um fenômeno, que você não pode pensar sobre o vazio, você não pode fazer do vazio um pensamento. Você não pode pensar nele. Ele é impensável. Se você puder pensar nele, ele não será mais o vazio. O pensamento tem de sair para o vazio aparecer. Eles nunca se encontram. Depois que o vazio veio, ele pode usar todos os tipos de instrumentos para se expressar. A compreensão é um estado de não pensamento. Sempre que você vê alguma coisa, você sempre vê quando não existe pensamento. Aqui também, ouvindo-me, estando comigo, às vezes você vê, mas esses momentos são lacunas, intervalos. Um pensamento se foi, outro não veio, e ocorre uma lacuna, e nessa lacuna algo se manifesta, algo começa a vibrar. É como alguém tocando um tambor, o tambor está vazio por dentro, é por isso que ele pode ser tocado. Esse vazio vibra. Esse belo som que surge é produzido a partir do vazio. Quando você é, sem um pensamento, então algo é possível, imediatamente possível. Então você pode entender o que eu estou dizendo. Então não será apenas uma palavra ouvida, então ela se tornará uma intuição, uma revelação, uma visão. Você a entendeu, você a compartilhou comigo. A compreensão é um estado de não pensar, não pensamento. É uma lacuna, um intervalo no processo do pensamento, e nessa lacuna está o vislumbre, a verdade. A palavra inglesa empty, vazio, deriva de uma raiz que significa de folga, desocupado. É uma palavra bonita se você for até a raiz. A raiz é muito fecunda, ela significa de folga, desocupado. Sempre que você estiver desocupado, de folga, você estará vazio. E lembre-se, do provérbio que diz que a mente vazia é um instrumento do diabo é simplesmente um absurdo. Exatamente o oposto da verdade. A mente ocupada é um instrumento do diabo. A mente vazia é um instrumento de Deus, não do diabo. Mas você tem de entender o que eu quero dizer com vazio, de folga, relaxado, não tenso, sem movimento, sem desejar, sem ir a lugar nenhum, apenas ficando aqui, inteiramente aqui. Uma mente vazia é uma presença pura. E tudo é possível nessa presença pura, porque toda a existência deriva da presença pura. Essas árvores crescem a partir dessa presença pura, essas estrelas nascem dessa presença pura, nós estamos aqui, todos os Budas saíram dessa presença pura. Nessa presença pura você está em Deus, você é Deus. Ocupado, você cai, ocupado, você tem de ser expelido do jardim do Éden. Desocupado, você está de volta ao jardim, desocupado,
Você está de volta ao lar. Quando a mente não está ocupada com a realidade, com as coisas, com os pensamentos, então existe aquilo que é. E aquilo que é a verdade. Apenas no vazio existe uma reunião, uma fusão. Apenas no vazio você se abre para a verdade e a verdade entra em você. Apenas no vazio você se torna fecundo com a verdade. Existem 3 estados da mente. O primeiro é o do conteúdo e da consciência. Você sempre tem conteúdos na mente, um pensamento vindo, um desejo surgindo, raiva, cobiça, ambição. Você sempre tem algum conteúdo na mente. A mente nunca está desocupada. O tráfego continua, dia após dia. Quando você está desperto ele está lá, quando você está dormindo ele está lá. Quando desperto você o chama de pensamento, quando está dormindo você o chama de sonho. É o mesmo processo. Sonhar é um pouco mais primitivo, só isso, porque nesse caso o pensamento se dá por imagens. Ele não usa conceitos, usa imagens. É mais primitivo, assim como as crianças pequenas pensam por meio de imagens. Assim, os livros infantis precisam conter imagens grandes, coloridas, porque a mente infantil pensa por meio de imagens. Por meio de imagens as crianças aprendem as palavras. Pouco a pouco, aquelas imagens tornam-se cada vez menores, e então desaparecem. O homem primitivo também pensava por imagens. As línguas mais antigas eram línguas pictóricas. O chinês é uma língua pictórica. O chinês não tem alfabeto. É a língua mais antiga. À noite, você volta a se tornar primitivo. Esquece a sua sofisticação diurna e começa a pensar por imagens, mas é a mesma coisa. E a compreensão psicanalítica é valiosa, uma vez que ela entende os seus sonhos. Então existe mais verdade, porque você é mais primitivo, você não está tentando enganar ninguém, você é mais autêntico. Durante o dia você tem uma personalidade ao seu redor que o esconde, camadas sobre camadas de personalidade. É muito difícil descobrir o homem verdadeiro. Você tem de cavar fundo, e isso dói, e o homem resiste. Mas durante a noite, assim que você põe as suas roupas de lado, também está pondo a sua personalidade de lado. Ela não é necessária porque você não vai se comunicar com ninguém, você estará sozinho na sua cama. E, você não estará no mundo, estará absolutamente no seu mundo particular. Não há necessidade de se esconder nem necessidade de fingir. É por isso que o psicanalista tenta entender os seus sonhos, porque eles mostram muito mais claramente quem você é. Mas é o mesmo jogo praticado em diferentes linguagens, o jogo não é diferente. Esse é o estado comum da mente, mente-conteúdo, consciência mais conteúdo. O segundo estado da mente é a consciência sem conteúdo. É o que é a meditação. Você está inteiramente desperto, e existe uma lacuna, um intervalo. Não se encontra nenhum pensamento, não existe pensamento diante de você. Você não está dormindo, você está acordado, mas não existem pensamentos. Isso é meditação. O primeiro estado é chamado mente, o segundo estado é chamado meditação. E então existe o terceiro estado. Quando o conteúdo desapareceu, o objeto desapareceu, o sujeito não pode permanecer por muito tempo, porque eles existem juntos. Eles produziram um ao outro. Quando o sujeito está sozinho, ele só pode existir um pouco mais, apenas com o impulso do passado. Sem o conteúdo, a consciência não pode existir por muito tempo, ela não será necessária, porque a consciência é sempre a consciência sobre alguma coisa. Quando você diz consciente pode se perguntar, de quê? Você diz, estou consciente de. Esse objeto é necessário, é uma necessidade para a existência do sujeito. Se o objeto desaparecer, logo o sujeito vai desaparecer também. Primeiro vai o conteúdo, depois a consciência desaparece. Então o terceiro estado é chamado samadhi, sem conteúdo, sem consciência.
Mas lembre-se de que essa ausência de conteúdo e de consciência não é um estado de inconsciência. É um estado de superconsciência, de consciência transcendental. A consciência então é apenas consciente de si mesma. A consciência se voltou para si mesma. O círculo está completo.